queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, escrita através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos chegando no final deste maravilhoso livro, Evolução em Dois Mundos. Já passamos toda a primeira parte, já estamos no finzinho da segunda parte. E o capítulo de hoje, o capítulo 15º, vai falar sobre uma coisa que boa parte das pessoas já conhece, principalmente os que costumam frequentar a casa espírita, mesmo sem serem espíritas, que é aquilo que se chama, ou que se convencionou chamar, de passe magnético, de transfusão de energia. O espiritismo trata deste tipo de troca de vibrações e explica por que elas ocorrem, como que elas fazem parte da natureza humana. E este capítulo, explicado com tanto detalhe pelo Espírito André Luiz, nos ajudará a meditar a respeito. E é importante recomendar a você que possa assistir nossos programas anteriores ligados a outras obras do Espírito André Luiz. Por quê? Em vários outros lugares nós vamos encontrar conceitos que depois André Luiz vai explicitar aqui neste mesmo capítulo. Nós vamos primeiro falar dos livros anteriores e você vai encontrá-los no nosso programa O Espírito da Letra, podendo assisti-los ou, se você tiver o livro, buscar o livro naquele capítulo específico. A primeira coisa que é importante recordar, que vai ser útil para encararmos o capítulo 15º sobre o passe magnético, é o que está explicado em 2 capítulos do livro Ação e Reação. Não está explicado, está revelado, está dito pelo Espírito André Luiz. Nesses 2 capítulos, 4 e 5 do livro Ação e Reação, André Luiz nos fala, através da boca dos mentores que estão ali orientando os personagens, que o nosso pensamento ele tem uma velocidade superior à velocidade da luz, chamado de superluminal ou supraluminal. É uma informação importante, porque as partículas no mundo físico, segundo as teorias conhecidas, o máximo de velocidade que elas podem atingir é justamente essa, aquela próxima dos 300 mil quilômetros por segundo. Agora, André Luiz revela que o nosso pensamento, ele se transporta numa velocidade superior a isso. E você deve imaginar como deve ser rápido, né? Se em um ambiente físico as partículas luminosas se deslocam numa velocidade de 300 mil quilômetros em 1 segundo, nosso pensamento é muito mais rápido. Então, essa é a primeira recordação que nós gostaríamos de fazer a você. Depois, nós temos 2 obras também já lidas aqui, como o Ação e Reação, que já fizemos, que vão especificar 2 momentos distintos do passe magnético. O primeiro deles, o primeiro momento, acontece no livro Missionários da Luz. Lá no livro Missionários da Luz, nós temos o capítulo 19. Eles estão numa casa espírita, estão aprendendo coisas ligadas ao trabalho neste grupo, e em determinado momento, nas reuniões em que Alexandre estava tomando conta, os espíritos atuam sobre os que estão encarnados, aplicando passes magnéticos. Estes espíritos trabalhadores vão de indivíduo a indivíduo, impondo-lhes as mãos, transfundindo energias, e que durante a reunião tem a tarefa de ajudar aqueles que fazem parte do grupo e também, certamente, atuar sobre os desencarnados. Aí, neste capítulo, que é o capítulo 19 do livro Missionários da Luz, nós encontraremos vários conceitos que são importantes para todos os que queiram entender
a realidade do passe magnético. Como se trata de um trabalho bastante importante, mas para o qual os trabalhadores precisam ter determinadas características. Não são características de perfeição, não são características de pureza absoluta, mas são características específicas para que aquele poder magnético possa ser transfundido. Então, nós separamos aqui pequenos trechos e que você vai acompanhar aí na tela da leitura deste trecho, deste exemplar tão importante da obra de André Luiz. Diz André Luiz, no capítulo 19, em determinado momento: o servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético, na crosta, esteja ele encarnado ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimento, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Veja só, olha só como a necessidade de transformação faz com que somente os indivíduos que tenham este desejo, este empenho, este capricho, podem realmente ser um trabalhador operoso e eficiente. No plano espiritual, isso é fundamental. Os espíritos que queiram trabalhar na transfusão de energia precisam ter domínio do pensamento, autoconhecimento, elevação interior, confiança em Deus, equilíbrio, que é a base. Aí ele continua ao referir-se agora aos que estão encarnados, porque seja para o trabalho espiritual, no plano invisível, seja quando os espíritos vêm atuar sobre os encarnados, eles precisam ter essas características. Agora, veja só, ele continua logo na sequência. É importante acentuar, porém, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Se isso é assim, na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nosso círculo de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Quer dizer, o indivíduo vai trabalhar na casa espírita como passista e, obviamente, ele tem problemas, tem defeitos, tem dificuldades. Ele deve estar ensinado, ele deve estar instruído a respeito de como ele precisa melhorar-se. Porém, mesmo quando ele não esteja ainda em toda a sua potencialidade, no trabalho que um encarnado poderá fazer de transfusão de energia, a boa vontade sincera, às vezes, supre determinadas falhas nesse projeto de perfeição. Por quê? Porque ele vai ter a ajuda de espíritos amigos, que poderão acoplar suas energias às do encarnado e, com isso, chegar a ajudar a outra parte, apesar do encarnado que está aplicando o passe. Porém, eles não estão dizendo aqui que o encarnado pode ser qualquer coisa. Não. Eles estão dizendo que o encarnado pode ter tido um desequilíbrio do dia, ele pode não ter se preparado corretamente, ele não pode às vezes estar oscilando vibratória ou emocionalmente. E ainda assim, se ele tiver boa vontade, se for sincero no desejo de ajudar o seu semelhante, os espíritos que estão trabalhando com isto poderão ajudá-lo.
e então não vai haver prejuízo para quem vai receber a energia, porque os espíritos estão também fortalecendo. Agora, isso não livra o encarnado de procurar melhorar-se, porque as qualidades radiantes elas vão se ampliando à medida que o encarnado também vai se dedicando. Então, abdicar dos vícios, largar o cigarro, largar a bebida alcoólica. Ah, mas não pode tomar só um pouquinho de vez em quando? Eventualmente, você tem que escolher. Se para a vida social não há nenhum problema que você tome uma cerveja no fim de semana, tome um cálice de vinho e não há problema, para aqueles que estão trabalhando com a energia, com a doação energética, isso pode ser um problema, porque pode desajustar os centros vitais, pode contaminar a energia que se está produzindo, e você nunca sabe quando vai ser o momento que você vai aplicar o passe, porque podem encaminhar a você circunstâncias que venham a exigir que de repente você vá atender uma pessoa. Bate um amigo na porta da sua casa, você o recebe, ele está mal, está aflito, está agoniado. Você é médium, você trabalha com o passe magnético na casa espírita. E você, só vou poder ir no centro espírita na quinta-feira. Mas ele está domingo aqui em casa, o que eu faço? Como é que você, que trabalha com a fluidoterapia, pode se candidatar a fazer o passe se você está, tomado? Não por espírito, mas pela garrafa. Portanto, o médium ou a pessoa que queira trabalhar na área da fluidoterapia precisa ser mais rigorosa consigo mesma, precisa abdicar de determinadas práticas, precisa evitar determinadas circunstâncias que vão interferir negativamente na sua doação de energia. Então, estes trechos do capítulo 19 do livro Missionários da Luz, eles devem fazer parte, como que de um roteiro, uma cartilha para os trabalhadores da energia, da bioenergia, poderem saber como utilizá-la de uma forma mais profunda, mais eficiente, fornecendo aos espíritos o melhor material para que eles também possam atuar. Esse é o primeiro livro que nós recomendamos que você possa procurar, mas aqui você vai ver o quê? Você vai ver a recomendação e as recomendações voltadas tanto para o encarnado, mas ele está explicando o serviço que os espíritos, na reunião que a Casa Espírita está tendo, eles estão tendo para transfundir energia. Então, são entidades que estarão aplicando energia sobre encarnados. Agora, nesse outro livro, nos domínios da mediunidade, que nós também já estudamos, nós vamos encontrar um outro capítulo, o capítulo 17. Nesse capítulo 17, nós já temos o quê? Nós já temos a abordagem em que encarnados estão reunidos para trabalhar com o passe sobre outros encarnados. Então, o serviço de passe é aquele que, no capítulo 17, está contando com a participação de 2 indivíduos encarnados, que são o Henrique e a Clara, que são responsáveis pela câmara de passe naquele dia, naquele horário. E aqui é onde nós encontraremos também, para a elucidação de dúvidas em relação ao trabalho na casa espírita, como proceder, que responsabilidades são necessárias, como modificarmos-nos constantemente em favor daquilo que se vai oferecer ao mundo espiritual para atender as pessoas. O projeto Imagem tem umas imagens muito interessantes mostrando a transfusão energética ligada ao indivíduo que foi à casa espírita e que está com problemas vibratórios, de companhias espirituais ou mesmo problemas de saúde. E a aplicação dessa energia sobre aquelas pessoas facilita muito a liberação de entidades, a diminuição de angústias, a obtenção de forças renovadas. E estas imagens que você está vendo, você perceberá como é um trabalho, como uma medicina qualquer,
que deve ser o sacerdócio, é também o sacerdócio. É claro que nós estamos falando de pessoas imperfeitas, como somos todos nós, pessoas que têm dificuldades, que têm suas lutas, têm que manter a sua família, têm que lutar contra os interesses escusos dos outros. Porém, devem enfrentar todas estas coisas, e aliás, todos os cristãos deveriam enfrentar, mesmo quando eles não trabalham no passe magnético, esses desafios com outro tipo de postura. Não se permitirem mergulhar nas desavenças, cair de cabeça na violência, a violência mental, violência verbal, melhorar o padrão das palavras. Lembram que Jesus diz que a boca fala daquilo de que o coração está cheio? Quando você fala um palavrão, você está emitindo uma vibração agressiva que vai atingir, numa velocidade superior à da luz, a mente de todos os que estão em volta, não só de quem você está endereçando o xingamento. Aquela pessoa vai receber a dose maior, mas isso ecoa. O seu pensamento é como uma pedra jogada no lago, isso vai ampliar-se. E todas as entidades que por perto estão percebendo aquela ondulação negativa vão ser chamadas a ver de onde vem. Quando você está na beira de um lago e você vê começar a chegar um monte de ondinhas, você vai ver, onde será que caiu a pedra? Você segue na direção oposta e você imagina que a pedra deve ter caído mais ou menos ali, porque você sabe que é uma expansão circular com o centro onde se produziu o primeiro impacto. Assim também as entidades são capazes de encontrar todas as pessoas que pensam, que falam ou que fazem coisas ruins, ou que pensam, falam ou fazem coisas boas. Porque o poder de emissão desta onda atinge a nossa volta, a nossa psicosfera e se amplifica numa velocidade superior à da luz. Portanto, o capítulo 17, que fala do serviço de passes, vai mostrar exatamente como que ambos, Henrique e a Clara, estão trabalhando. E ele vai explicar cada um dos casos. É interessante como ele vai contar para nós os problemas de saúde que estão envolvendo aqueles que se sentaram para receber a orientação vibratória. E aqui eu vou ler um pedacinho de um indivíduo que foi à casa espírita naquela noite e que estava já preparado na sala de passe para receber o tratamento. Acompanhe o texto. Aquela senhora que estava sentada aguardando a aplicação do passe da nossa irmã Clara, sustentava-se dificilmente de pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. E então pediram que André Luiz e Hilário observassem o fígado. Observem o fígado. Utilizamos-nos dos recursos ao nosso alcance, diz André, e passamos a analisar. Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareciam vasta colmeia trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada forçou-me a imediatas inspeções no intestino. A bile comprimida atingira os vasos e assaltava o sangue. O colédoco, que é o conjunto dos canais hepáticos e císticos, o colédoco interditado facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava-me a impressão. Ela estava com aquela pele amarelada, coçando. A icterícia mostrava-se insofismável. Após ouvir-me, Conrado, que era o espírito responsável pelo passe, disse: sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera em que nossa amiga se envolveu na sua casa, na sua família. Rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Aí então André pergunta, mas como
ela será socorrida? Conrado, então, impondo a mão sobre a testa da médium, a Clara, comunicou-lhe radiosa corrente de força e inspirou-a a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios muito tênues, alcançou o campo das vísceras. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio, retirando-se visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria ao tratamento. Hilário fixou os olhos interrogadores no assistente Conrado, que nos acompanhava, e perguntou: nossa irmã está curada? E o Aulus, paternalmente, que não é o Conrado, é o Aulus, que é o assistente, o Aulus respondeu: isso é impossível. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. Em que base se articula então o processo de curar? Perguntou. E ele respondeu: o passe é uma transfusão de energia, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. E pode ser ministrado à distância? Perguntou Hilário. E o Aulus responde: sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Vejam, eu contei aqui apenas o caso da pessoa que estava com problema de fígado. Tem vários outros. Daí ser importante que nós entendamos, como ele disse no final, que o pensamento é que vai mudar as coisas, favorecendo a renovação das células. Algumas pessoas têm o hábito de querer na casa espírita tomar um passezinho rápido, sabe aqueles passe drive-thru? Entra, já sai, já vai embora, não quer ouvir palestra, não quer meditar, não quer fazer nada. Ele não quer mudar justamente o que causa a doença dele. Ele só acha que o passe é para tirar algumas coisas ruins e ele se sentir aliviado, mas ele vai continuar produzindo estrume, vai produzir vibração negativa, vai produzir maus fluidos mentais, e as suas células vão produzir ainda as doenças que ele se queixa. Então é importante que nós pensemos a respeito. Nestas obras, e aqui estão algumas delas, você vai encontrar material muito importante, sobretudo na questão do passe magnético, para, se você é trabalhador dessa área da fluidoterapia, você ajudar melhor os espíritos. Se você ainda não é, se você tem vontade de ser, você já sabe como proceder. Porém, todos nós precisamos melhorar tudo para que nossa irradiação se transforme em uma coisa boa. E com isso, os espíritos possam nos ajudar em qualquer circunstância. Em qualquer momento, quando existir uma necessidade, estando a pessoa disponível, eles podem utilizar. Ah, mas você estava no ônibus e viu uma pessoa perturbada, você não podia pedir para ela sentar e fazer o passe dela dentro do ônibus. A transfusão, não precisa disso. Você está sentada, você está olhando a pessoa, medite que você está enviando para ela uma coisa boa, fale com o mundo espiritual, peça ajuda para aquela pessoa, e nesse momento,
os bons espíritos estão tirando de você e levando para a pessoa. Ela não vai saber, mas o problema não é esse. Ela não precisa saber, ela precisa só sentir. E o benefício ela vai sentir, mesmo que você não tenha dito a ela que rezou por ela. Daí seria importante que a gente esteja atento, porque todos os momentos são momentos de podermos semear boas coisas através da troca de energia. Agora então que nós já vimos outros livros que André Luiz utiliza para nos educar, vamos ao capítulo 15, Passe Magnético. A pergunta que se faz André Luiz é esta que você está vendo. Como podemos encarar o passe magnético no campo espírita do ponto de vista da medicina humana? E André Luiz vai responder. Em verdade, para conseguirmos alguma ideia precisa no dicionário terrestre, com respeito ao poder do fluido magnético, que constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade, duas coisas, pensamento e vontade. Alavanca, a vontade é a força que dá, que multiplica, porque a alavanca é justamente isso. Quando você tem um ponto de apoio, um pedaço de madeira é capaz de levantar um caminhão. Então, quando você está ciente de que essa energia é a força, é uma coisa que você controla pelo pensamento, mas que se amplifica, essa emanação que você está vendo ali, controlada de força mental, sob a alavanca da vontade, será interessante comparar o nosso veículo de manifestação, o nosso perispírito, o nosso corpo físico, como se ele fosse o estado orgânico em que nos expressamos na condição de espíritos imortais. Como é que está o nosso organismo? Em variada graduação evolutiva. Você quer comparar e quer entender? Vamos fazer essa comparação, diz André. Semelhante esfera celular, o corpo de carne, para nossa conceituação mais simples, nessa técnica de explicar, definir de uma forma mais fácil no plano físico mais denso, e somente ao plano físico mais denso isso pode ser aplicado, ela pode ser dividida em duas partes principais. O hemisfério visível, que é o corpo físico, e o hemisfério que não é visível na Terra, ou o campo espiritual, ou perispírito. Campo físico e perispírito. No primeiro temos o quê? Temos o comboio, o corpo físico, capaz de oferecer elementos positivos de estudo à pesquisa das células, dos tecidos. No segundo, encontramos o perispírito, que é definido por Kardec, ou corpo espiritual, que preside, que antecede, que governa a todas as formações do corpo físico. Observando assim o carro de exteriorização da inteligência como um estado orgânico perfeitamente estruturado em sua base e comportamento, é fácil interpretar os órgãos, e aí ele vai começar a comparar. Ele vai comparar a mente, ou o estado anterior, o carro de exteriorização da inteligência, que é o nosso cérebro, o nosso corpo, como um estado, um país, né? Um país, ele chama estado, o país, e que esse país tem outras regiões internas. Então ele está comparando, para fazer responder a pergunta, ele está fazendo essa comparação. Vamos então colocar o carro de exteriorização da inteligência como se fosse um estado, um país, perfeitamente estruturado em sua base de comportamento, e ao fazer isso, é fácil interpretar, é fácil considerar os órgãos que estão no corpo como se fossem províncias, cidades, estados, diferenciados entre si, apesar de estarem ligadas, em sintonia de ação para os mesmos fins. E apreciar os milhões de células que estão ali nos órgãos como entidades microscópicas, em comunidades distintas, como povos infinitesimais
a se caracterizarem por atividades específicas, representando o sistema sanguíneo do corpo humano, o conjunto das energias circulantes do perispírito. Então, no nosso sangue, o corpo físico tem o sangue que vai para lá e vai para cá, leva e traz alimento e dejeto. Então, ele circula. Este sangue, ele está comparando ao conjunto de energias que circulam no perispírito. Energias essas que nós tomamos com a nossa mente, através da respiração, do infinito reservatório do fluido cósmico. É para ele que se encontra intimamente associado ao estímulo nervoso ou aparelho de comunicação entre o governo do estado simbólico a que nos referimos e as suas províncias, as suas cidades e os seus cidadãos, que são os órgãos e as células. Então você vê a mente, o governo, o corpo todo como um estado, os órgãos como cidades e as células como cidadãos que estão ali. Então, alimentando-nos da energia cósmica, tanto pela respiração quanto pelas emanações que nossos chakras conseguem obter, isto vai ser transferido. O sistema sanguíneo do corpo físico, que leva o que nós comemos até as células, ele é representado por esse sistema de circulação energética, que mantém toda a estrutura funcionando. Olha que interessante. Esse é o estímulo nervoso, é o aparelho de comunicação entre a mente que governa e as suas cidades e os seus cidadãos, que são os órgãos e as células. Aí então ele vai continuar, vamos acompanhar no próximo slide. Correspondendo a centros vitais do perispírito, os nossos chakras, centros vitais do corpo e também no perispírito, que, diz André, não podemos entender agora por falta de uma terminologia adequada, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o eritrônio, o leucocitônio e o trombônio, tanto quanto o sistema retículo endotelial e os gânglios linfáticos, dando nascimento no plasma sanguíneo às coletividades corpusculares das hemácias, dos leucócitos e dos trombócitos, as plaquetas. Ou seja, no plano espiritual, em nossa atividade do perispírito, existem justamente esses mesmos correspondentes vibratórios que, quando estão organizados, são capazes de gerar na reação biológica os corpúsculos correspondentes, como as hemácias, os leucócitos, os trombócitos. Também os macrófagos, como continua ele a explicar, dos macrófagos e dos linfócitos, que eles também vão ser criados, a se dividirem através de famílias numerosas, em trabalho incessante, desde as usinas geratrizes do baço e da medula óssea, do fígado e dos gânglios, até o tecido conjuntivo, o estroma dos órgãos. Então, tudo isto está sendo causado por essa mesma estrutura que existe no perispírito. Reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, com muito mais amplitude e eficiência atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico. Ora, se nós temos o fluido magnético e as criaturas, através deste fluido magnético, podem enviar e receber de outras pessoas ou para outras pessoas, imagina como não será muito mais fácil atuar sobre as entidades infinitesimais das células do estado orgânico de nós mesmos, particularmente as células sanguíneas e as que formam os tecidos orgânicos, as histiocitárias, determinando-lhes o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos doentios patogênicos, por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Consciência profunda. Quer ficar boa, quer melhorar, quer ter otimismo, quer olhar para frente.
Isso produz o quê? Um efeito cascata que vai atingir toda a estrutura celular, principalmente na região sanguínea, para que todos estes elementos imunológicos de defesa, de alimentação, de circulação, sejam ativados ao máximo. Ele continua explicando então. Toda queda moral, naqueles seres que são responsáveis, ela produz uma certa lesão no hemisfério psicossomático ou no perispírito, a refletir-se, produzindo efeitos, na desarmonia no hemisfério físico, no corpo de carne, provocando determinada causa de sofrimento. A culpa, o arrependimento, quando a pessoa não se permite uma atitude positiva de recuperar-se ou de refazer o que fez mal feito, isso pode gerar doença, porque a mente vai ficar remoendo aquela coisa e vai transferir isso para as células que vão ficar doentes também. A dor, portanto, diz André, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarme ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico, requisitando o socorro externo da medicina do corpo ou da alma, para a execução do alívio ou da cura. Através do passe magnético, no entanto, notadamente, principalmente naquele que se baseia no divino manancial da prece, quando o passe está fundamentado, enraizado, alicerçado neste poder que a oração favorece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer, pode reerguer a vontade enfraquecida de outra pessoa, para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que esse país, esse estado orgânico, nessa ou naquela circunstância imprevista, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Dessa forma, orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. E orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir, será sempre assegurar a eles as melhores possibilidades de autorreajustamento, compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime, todos estamos condicionados à justiça. Essa justiça à qual voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Justiça que preceitua, conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus, seja dado isso ou aquilo a cada um segundo as suas próprias obras. Cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias. E por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo do nosso próprio roteiro. Veja que coisa linda, que coisa magnífica. Como é bonito você perceber que você pode ser o seu médico. Agora, naturalmente, você tem um problema físico, você nasceu com uma deficiência orgânica e você não gosta dela. Porém, você vai, eu vou pensar que a minha deficiência vai desaparecer. Amanhã eu vou acordar de manhã e não vou ter mais ela. Não, ela vai estar lá. Por quê? Porque ela é efeito de uma conduta do passado. O seu corpo já foi modelado erradamente. Ou você já está sofrendo os efeitos das consequências que você foi procurar, as suas obras. Agora, se você não pode fazer crescer um braço, não pode fazer o fígado ficar perfeito, como ele já foi um dia, você pode evitar de piorá-lo. Você pode aproveitar a deficiência para melhorar-se como espírito e não produzir outros males, porque às vezes aquela deficiência orgânica produz um estado mental abatido e com esse estado mental abatido você enferma em outras áreas. Olha só, faça o oposto, mude isso.
Mesmo que a gente tenha culpas do ontem, que nós estejamos hoje sofrendo, você pode alterar o destino, pode alterar o seu rumo todos os dias. Vai lá no livro Ação e Reação, você vai ver como a gente pode piorar, pode estagnar, pode melhorar um pouquinho, pode permanecer no mesmo estado, ou pode conseguir se redimir de determinados problemas. Ação e reação. Nós escolhemos isso. E as suas células, que são os seus cidadãos, estão sob o seu comando. O presidente do seu país é você, do seu corpo. Ordene positivamente e ele reagirá positivamente. Por isso que a televisão fica pondo medo em todo mundo. Por isso que os programas são baixos, são de teor inferior, porque eles não querem que você faça isso. Eles querem que você fique apavorado, fique com medo, fique com raiva, fique com ódio, porque isso produz doença em você. Esse é o processo. Aí André Luiz recebe a pergunta que você vai ver logo aí. Qual a velocidade da emissão fluídica de um passe? Velocidade. Algum interessado em saber coisas técnicas? Aí André Luiz responde. A questão envolve na base o estudo da partícula do pensamento, em sua composição de estrutura e potencial, para o que ainda não possuímos qualquer recurso nas definições humanas. Ou seja, nós já aprendemos com André Luiz que o pensamento vai numa velocidade superior à da luz. Fora isto, não dá para explicar mais, porque nós não temos ainda como compreender tudo, já que se está entrando numa área que não é muito dominada pela nossa ciência atual, que é justamente a ação do mundo invisível, que eles consideram fantasmagórico, que não existe. Enquanto a ciência só se delimitar pelo padrão da matéria vista, da matéria mensurável, eles terão dificuldade sempre de entender o que vem depois. Qualquer explicação vão dizer, isso aí é coisa mística, isso é coisa de outro mundo, não tem nada a ver com a ciência, isso é coisa de gente fanática. Então André Luiz deixa o seu tempo estar construindo no pensamento humano o ambiente adequado para que esse pensamento agora possa começar a migrar para o outro lado. Coisa que, felizmente, já está acontecendo em muitas áreas, não é mesmo? Bem, espero que você tenha entendido tudo isso que está sendo explicado aqui, que você pode orar em favor de você mesmo, que você pode orar em favor das dificuldades dos seus amigos, dos seus inimigos, pode orar em favor da melhoria das pessoas que você viu na televisão num estado de dificuldade. Você pode ser um agente emissor. E obviamente, se você emitir luz, todas as coisas boas vão atrair-se para você. Mas se você não emitir luz, você vai atrair quem gosta da escuridão também, porque você é um emissor constante. Semana que vem nós vamos para o capítulo 16, que é uma outra temática muito interessante sobre a determinação de sexo. Podemos determinar o sexo do filho que vai nascer, mudar isso. É interessantíssimo, porque é um momento muito atual na discussão da humanidade. Mas isso vai ficar para o próximo programa. Eu agradeço muito a sua audiência, todo o pessoal do Espírito da Letra fica muito feliz quando você vê, quando você comenta, quando você sabe a importância desta obra para a construção do nosso conhecimento e da nossa melhora como espíritos. Então eu espero você no nosso próximo, o Espírito da Letra. Até lá, muito obrigado e muita paz.